Você já se sentiu preso, abandonado, magoado, ou talvez com o sentimento de querer voltar para um tempo que não existe mais, voltar para um passado que era bom, voltar para um lugar que era bom, mas que hoje em dia está completamente diferente, querer voltar aos velhos tempos? Bem, se você assistiu um certo desenho, o qual é o tema do vídeo, você sabe que a personagem que vamos falar hoje é Lapis Lazuli. Você sabe que a personagem que vamos falar hoje, ela representa bastante isso, de algumas formas. Principalmente o sentimento de querer voltar. E muitas vezes o sentimento de não saber o que fazer quando se perde seu antigo lar. Opa, eu me chamo Doki e hoje a gente vai falar sobre a minha personagem favorita e, na minha opinião, a melhor personagem de Steven Universo. Que também é, sem dúvidas, um dos meus desenhos favoritos. Eu acho que a melhor forma de começar é pelo início. Começar pelo começo. No episódio 24 da primeira temporada de Steven Universo, a gente é apresentado os poderes de cura do Steven, que também pode curar genes, não apenas humanos. Algo interessante, porém inicialmente insignificante para esse vídeo. Mas é importante. Mas o que importa é que no episódio 25, a gente é apresentado a um espelho quebrado. Um espelho que fala com Steven. Futuramente, quando Steven solta a pedra do espelho, ele descobre que é uma Jen. Uma Jen que foge dali, mas chama o Steven pra ir com ela. Ele nega, e ela vai sozinha, com sua pedra quebrada e levando junto o oceano. A força dessa Jen é incomparável, um ser capaz de roubar todo o oceano, mas que mesmo com uma força inigualável não pode se libertar do espelho. Não pôde se libertar do espelho sem a ajuda do Steven. Muitas vezes nós somos iguais. A gente é colocado ou se sente em situações sufocantes, como se estivesse preso num fundo de poço, onde a sensação de estar acorrentado dentro de um mar se afogando persiste. Você se sente completamente afundado em meio a uma imensidão de dor. A gente só vê a vastidão, mas ela é sufocante. Mas muitas vezes alguém aparece e no fundo do poço te joga uma corda. Entre as correntes ela te solta e te deixa respirar. Alguém que fica do seu lado. Alguém que, diferente dos outros, te ouve. Existem muitas formas de exemplificar isso. A Jane não chama o Steven pra ir com ela à toa. Ela reconhece que ele foi a única pessoa a se preocupar e a ouvir ela. Diferente dos outros, ele a ajudou. Mas, por estar machucada, ela não confia nos outros. Quando Steven nega ir com ela vai sozinha, levando consigo o oceano. Ela simplesmente não prefere não ficar ali, até porque a Terra para ela é um local ruim. E muitas vezes a gente acaba não vivenciando novas experiências com um quesito parecido porque a gente já sofreu com isso. É tipo se machucar em um relacionamento e não querer entrar num novo. Foi o melhor exemplo que eu pensei, mas existem muitos exemplos. E às vezes a gente foge. Foge e tarda. O que talvez um dia te faça feliz. E eu acho que é importante falar sobre isso. No episódio 26, com o nome de Jane Oceano, parte da onde o episódio anterior parou. A Lápis, ela tinha ido embora. E nesse episódio a gente vê que ela rouba o oceano. O oceano roubado é um fardo de ter que ser recuperado. Ironicamente, as Janes agora vão ter que recuperar esse oceano. Então, se antes elas estavam com medo da Lápis, agora elas vão ter que ir atrás dela. Além de seu nome, a gente vai passar a conhecer mais sobre essa Jen. A gente passa a conhecer mais da Lapis Lazuli, que é a Jen que levou consigo o oceano. E agora, as Jens vão atrás dela. E é lógico que o Steven insiste em ir atrás. Inicialmente nesse episódio, quando vai atrás de lá, ela ataca eles com uns clones bem maneiros, aliás.
Tipo, tem clone da Ametista, tem clone da Lápis, e eles são. Da Lápis não, da Pérola, da Garnet, e eles são, tipo, muito mais fortes, cara. É muito legal. Mas depois de seus amigos se machucarem, inclusive o próprio pai do Steven acaba quebrando a perna nessa situação, o Steven decide que Lápis e ele precisam ter uma conversa. É quando ele sobe para ter uma séria conversa com ela. O Steven chega ao topo do pilar de água, levado por ela mesma. E então o Steven pede o oceano de volta. A Lápis diz que só quer ir para casa. E o Steven diz que entende, mas que ela tá levando o oceano. E ela tá levando uma parte importante do lar dele. Chegando no Lápis, ela só tá carregando o oceano porque a pedra dela, a Jen, tá rachada. E ela tá usando ele para tentar alcançar o seu lar. Que, segundo ela, é lá em cima, nas estrelas. Lembra o que eu mencionei sobre o episódio... Sobre o episódio 24, eu acho. E lembra que eu citei que o Steven tem poderes de cura? A Jen rachada e com um olhar vazio, ela acaba sendo curada pelo Steven. Ele cura ela e agora ela vira uma linda mulher, com belas asas que, por sinal, são feitas de água e é muito bonito. Seus olhos agora também recebem, né, um brilho a mais e ela parece estar mais humana, entre aspas, né? Ela não é humana. E após agradecer, ela se despede. O próprio Steven aprecia a visão. Afinal, ela foi de algo que parecia vazio para algo completamente lindo. E a torre desaba. Mas eles dão um jeito de salvar o Steven, não se preocupe. Mesmo tendo roubado o oceano e atacado os Crystal Gems, a Lápis, no fim de tudo, nunca foi alguém ruim. A única intenção dela era voltar para seu lar, como alguém que ficou preso por anos e anos em uma fase ruim. O único desejo da Lápis era voltar para como tudo era antes. Talvez você também se sinta assim, preso no passado, querendo que um tempo específico volte. Mas você prefere ficar preso olhando para trás ou seguir em diante? Não tente voltar ao passado. Aproveite o agora e valorize seu tempo. As coisas podem não voltar a ser como era antes, mas você é quem escolhe continuar. Você pode lamentar seu passado ou usá-lo para construir seu futuro. Futuramente, no próprio desenho, a Lápis descobre que não tem para onde voltar, já que o local onde ela queria estar tá totalmente diferente, tá tudo diferente. E graças ao Steven, a Lápis retorna à Terra e torna ela seu lar, o que chega a ser irônico, já que inicialmente ela queria fugir de lá. E a Lápis, inclusive, faz uma amizade com uma pessoa que ela não gostava muito, já que é uma das pessoas que trouxe a Lápis pra Terra de novo como uma inimiga em um episódio que eu quero abordar no futuro. Mas, particularmente, já deu muito trabalho escrever até aqui, então... Essa é possivelmente a primeira parte de um vídeo da Lápis. Eu sei que ainda tem muita coisa pra falar dela, mas se enquadram em temas diferentes que merecem um vídeo próprio. E embora esse vídeo fosse pra falar no geral, eu acabei detalhando demais certas coisas, o que deixou ele bem longo. É sério, tipo, o bruto disso aqui tá 17 minutos nesse ponto que eu tô falando aqui. Espero... Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Por favor, se inscreve, curte o vídeo, comenta algo que você quer pro próximo vídeo ou apenas algo que deseja falar. E se preferir, assiste os meus vídeos anteriores. E obrigado por assistir. Ó o gato miando. Bem, eu sou Doki, o desconhecido. E esse é meu jardim. Limpe os pés antes de entrar. Você vê que você já tá saindo? Regue as plantas antes de sair.